Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Guilherme Invest. E nesse vídeo vamos falar sobre GGR Correpi Renda, ou para os mais íntimos, o GGRC11, um dos fundos imobiliários que eu já coloquei na minha carteira de investimentos e que tem hoje como objetivo principal atuar no setor industrial e logístico através de locação de imóveis. Esse fundo teve início em abril de 2017, conta com 7.758.429 cotas que estão distribuídas no mercado, pelo valor patrimonial de R$ 131,67. Cada cota tem esse valor patrimonial, o que deixa o fundo imobiliário com um patrimônio líquido de mais ou menos R$ 1 bilhão. No último relatório divulgado pela gestora, a cotação de GGRC11 era de R$ 117,64. Essa cotação é muito parecida com a do dia de hoje, que é dia 28 de setembro de 2021. E com isso já podemos concluir que existe um desconto na cota desse fundo imobiliário, pois está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Esse fundo recentemente também ultrapassou os 95 mil cotistas e a taxa de administração do GGRC11 é de 1,1%, similar à taxa dos demais fundos que atuam no mesmo setor. Ainda sobre o último relatório, temos aqui os comentários do gestor e eu vou trazer aqui os principais destaques. O primeiro é que o fundo não apresenta vacância, nem física nem financeira, ou seja, todo o seu portfólio já está sendo alugado. O fundo ultrapassou os 95 mil cotistas e o que é mais interessante, no mês de setembro, esse fundo imobiliário fez 2 aquisições de novos imóveis, que são importantes, pois tem peso relevante para essa carteira de investimentos. Sobre esses imóveis, que agora fazem parte da carteira do GGRC11, o primeiro foi no valor de 17.500.000 e o segundo, que é o de maior peso, foi feita a aquisição por 253 milhões. Fica em Uberlândia, Minas Gerais, e está sendo alugado para as lojas americanas, que agora é um cliente de muita relevância para o GGR Correpi Renda. Nesse mês, o fundo distribuiu por cada cota 82 centavos, sendo que 8 centavos são correspondentes às receitas que o fundo oferiu no primeiro semestre de 2021. E esses foram basicamente os principais destaques. Agora, eu trago aqui a cotação atual do GGRC11, atualmente está sendo negociado por R$ 117,75, bem próximo do preço que estava no relatório e também bem próximo da mínima das últimas semanas, que é de R$ 113. Esse fundo já foi negociado por cerca de R$ 150, atualmente teve uma forte queda e com base nessa cotação atual temos um dividend yield de mais ou menos 7,6%, o que é um excelente retorno sobre o investimento, mas que futuramente deve ser maior, levando em conta as novas aquisições que esse fundo imobiliário fez. Com base nisso, vamos avaliar se vale ou não a pena investir atualmente em GGRC11. Mas antes, caso você seja novo aqui no canal Guilherme Invest, eu lhe convido para se inscrever para ficar por dentro dos conteúdos semanais que eu lanço aqui no meu canal. Peço também que você já deixe o seu like, pois ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, sobre as receitas de agosto, foi de mais ou menos 6.250.000. Esse valor foi um pouco menor quando comparamos aos 2 últimos meses, mas não foi uma queda muito significativa. Com isso, tivemos em agosto essa distribuição de 82 centavos e com base nessa distribuição, o dividend yield foi de mais ou menos 0,71%. Temos aqui agora os resultados por locatário por cada cota de GGRC11 e conseguimos assim identificar quais são os clientes mais relevantes desse fundo imobiliário. Percebam que no mês de agosto, o cliente que mais gerou receitas para esse fundo imobiliário foi a Ambev. Isso porque a Ambev aluga 3 galpões logísticos desse fundo imobiliário. Além disso, a Aetra também é um cliente muito relevante. Hoje é o cliente que tem o contrato mais alto desse fundo imobiliário e foi também o locatário que mais gerou receitas nos últimos 6 meses para o GGR Correpi Renda, seguido da Ambev. Agora as lojas americanas também vai se tornar um cliente muito relevante para esse fundo imobiliário, mas é interessante avaliar esses 2 clientes, pois apenas eles geraram receitas suficientes para pagar todas as despesas administrativas desse fundo imobiliário. Essa é apenas uma relação de receita e despesa, que é importante o investidor estar ciente disso, pois assim podemos analisar os contratos dos principais clientes desse fundo imobiliário. E sobre esses contratos, eu trago aqui primeiro os locatários dos galpões logísticos desse fundo imobiliário. Com essa nova aquisição, as lojas americanas vai ser o cliente que vai pagar o maior aluguel nesse fundo imobiliário e o contrato
da Lojas Americanas tem vencimento em setembro de 2027. Já a Ambev, que é outro cliente muito relevante, tem 3 contratos de aluguel, sendo que o mais relevante tem vencimento em julho de 2027. Já no ramo industrial, os 2 contratos de maior peso têm vencimento no ano de 2030, ou seja, esses contratos são para o longo prazo e podem deixar o investidor de GGR Covip Renda mais tranquilo. E notem que existe uma diferença muito grande entre o contrato de aluguel da Aetra, que é hoje o principal cliente desse fundo imobiliário, com os demais. É sempre interessante avaliar esses contratos, principalmente para os investidores que buscam investir nesse fundo imobiliário pensando no longo prazo. Como eu já citei, esse fundo imobiliário atua tanto no setor industrial como logístico, sendo que hoje a maior parte dos seus clientes são empresas industriais. Hoje representa mais ou menos 53% dos locatários desse fundo imobiliário e 47% são os galpões logísticos. Sobre os ramos de atividade, 30% são metalurgia e siderurgia, seguido de química, petroquímica e o setor de alimentos e bebidas. A maior parte dos contratos do GGRC11 são atrelados ao IPCA e os primeiros contratos têm vencimento para o ano de 2025, ou seja, pelo menos 4 anos aí para os primeiros contratos vencerem. Mas a maior parte realmente vai vencer após o ano de 2030. E isso pode deixar o investidor de longo prazo bem tranquilizado. Temos aqui agora uma comparação de rentabilidade. Caso alguém tivesse aplicado dinheiro no IPCA em abril de 2017, teria auferido de rentabilidade 22,03%. Já no CDI, a rentabilidade seria cerca de 25%. A rentabilidade do IFIX foi de 35,07%. Agora, caso um investidor tivesse investido em GGR Covip Renda desde o início das suas atividades e reinvestido todos os seus rendimentos, teria uma rentabilidade de cerca de 57,36%. E esse seria um excelente retorno sobre o investimento, levando em conta que desde abril de 2017 foram um pouco mais de 4 anos, e isso mostra a grandeza dos juros compostos para o longo prazo. Com isso, eu trago aqui os principais pontos que é interessante serem levados em consideração antes de tomar a decisão se vai ou não investir em um fundo imobiliário. O primeiro é a diversificação. O GGR Covip Renda tem diversos imóveis com diversos clientes e o fundo vem buscando diversificar ainda mais os seus ativos imobiliários. Esse é um fator muito positivo para esse fundo imobiliário, principalmente se levarmos em conta que os seus principais contratos são para o longo prazo. O dividend yield desse fundo imobiliário atualmente é de mais de 7%, o que é um bom retorno sobre um investimento. Além disso, atualmente esse fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial atualmente é de 0,9. Com isso, podemos concluir que o GGRC11 é um fundo bem diversificado, tem um dividend yield de mais de 7% e que deve aumentar mais, pois o fundo fez novas aquisições e aumentou o seu portfólio. E atualmente está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e tem ativos imobiliários que devem valorizar com o passar dos anos. São 3 pontos extremamente positivos para o GGRC11. Bom pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Essa foi uma pequena análise do GGRC11. Comente aí se você tem esse fundo imobiliário na sua carteira de investimentos. Se gostou do vídeo, peço que deixe o seu gostei, pois ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.